Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Virtuosas Modo On, né? Que acontece aqui toda segunda-feira. Então, para você que está aí curtindo a gente na rádio, pode ir lá para o YouTube. Então, vai lá, vai conhecer a Van, vai ver os cabelos da Van, né? Que outrora estava, né? Era assim, bem na altura da orelha, né? Agora não, agora já está virando a Rapunzel, já está aqui embaixo. Eita, o negócio está top demais. Bom dia, Van! Bom dia, Rede 316. Rapaz, você tá observadora, gente. Porque eu fiquei um tempo com o cabelo preso, que tava calorão aqui. Como diz o capixaba, o sol estava pocando. Aqui, né? Aí que eu fiz? Prendi o cabelo. Agora que tá começando a ficar mais nubladinho, friozinho, tirando os agasalhos, né? Das gavetas, da parte de cima do guarda-roupa. Sim. Agora a gente pode soltar o cabelo até para ajudar a dar uma esquentadinha nas orelhas. Bom, tá aí, quem pode, né? Então pode fazer isso. Pois é. Aí, tudo bem, pastor? Tudo Graças a Deus, tudo bem. Deus tem sido muito bondoso com a gente, né? Quando a gente pode acordar, né? Fazer, né? Respirar, né? Tomarmos o café, mesmo que seja aquele 2 dedinhos de um cafezinho preto, um biscoitinho salgado, biscoito ou bolacha? Eis a questão. Um biscoitinho salgado, aqui para mim é biscoito, tá? Salgadinho, né? Ou um pedacinho de pão com manteiga. Enfim, aquilo que Deus colocou na nossa mesa, a provisão do dia, é o que a gente precisa. Hoje, pastor Welber, o Léo hoje trouxe uma garrafa de suco de laranja natural, sabe? Sim. Aí eu estava olhando estava lendo rótulo. Você gosta de ler rótulo? Eu gosto de ler rótulo. Sou meio esquisita, né? Sou esquisita. Eu reconheço que eu sou esquisita. Aí, eu estava lendo o rótulo e vi assim, validade está na tampa da embalagem. Eu fui na tampa da embalagem. E quando eu estava lendo, a validade do suco natural é muito curtinha, né? Falei, olha só, Léo, como a Bíblia é validada em tudo na nossa vida. Porque Deus dá o alimento para hoje. Né? Se você pega um limão, espreme para fazer o suco. Não dá para você comer o limão, né? Apesar de que tem gente que gosta de comer limão. Mas assim, você tem que descascar. Quando você tira a casca, você tem que comer hoje. Amanhã já fica amargo. Então, Deus dá hoje, o natural vem hoje. Você pegou um alface lá na sua hortinha, lá no cantinho da sua... Você tá com o pegunho lá. Pegou o alface. Se você guardar daqui, se não tiver uma estratégia para guardar, daqui a pouco tá murcho. Não é verdade? É para hoje. Então, Deus dá essa provisão para hoje, né? Muito bom. E você falando, a gente lembra, claro, aí você já vai direto lá no tal do maná, né? Que a galera pegava e tal. E que interessante, né? Era por dia e no final de semana, na sexta-feira, eles podiam pegar para 2 dias. Mas se pegasse durante a semana o mesmo maná, o trem estragava. Olha que interessante. Como Deus planeja as coisas por nós. Às vezes a gente fica gastando tempo planejando aquilo que já está planejado. É só obedecer. A vida que Deus tem para a gente é abundante mesmo. O problema é que a gente não para observar esses detalhes. Que legal. Mas e hoje, amiga? Você vai falar sobre o quê? Então, hoje eu vou dar uma volta rapidinho, um flashback, no que nós falamos na semana passada, que era sobre a construção de uma rotina. Sim. E hoje, dentro dessa construção da rotina, né, da rotina doméstica, que seja ideal, eu vou trazer o quê? Como você se tornar amigo dessa rotina. Porque tem uma coisa que a gente não gosta, e tem um tanto de mulher que não gosta da rotina doméstica. Parece que é um martírio, sabe? Parece que é um castigo. É um castigo. Nossa, porque o trabalho nunca acaba, e porque não acaba é ruim. Tem coisas que a gente não quer que acabe. Por quê? Porque é bom. Talvez a sua forma de observar essa rotina doméstica é que está deixando com que você
não queira que ela aconteça. Pastor Welber, você tá de agasalho, tá frio aí? Tá fechado, tá fechado. Microfone fechou. Tá fechado. Lá fora, Van, tá um sol, o céu azulzinho e tal. Um negócio que agora, como tá começando a esfriar, hoje fez 14 graus na madrugada e tal, Sim. Aí a casa começa a ficar fria, né? Então, assim, verdade. Hoje não deu para eu dar uma corridinha, não deu para fazer nada hoje, então aí eu tô aqui ainda, né? Tô agasalhado, né? Porque tava frio, né? A Elisa me botou para correr 5 horas da manhã, então... Entendi, não. Sei. Corri com a Elisa, não corri sozinho hoje. Limpa a baba aqui que escorreu. Deixa eu fazer. Então é isso, mas tá um pouco... Minha câmera também tinha desligado aqui. Mas tá um pouco frio, né? Quer dizer, esteve, né? Agora, nesse momento, não tá mais, mas a casa tá fria. Né? E aí, tá aqui. E como é que tá a netinha? Ela já tá bem diferente, né? Tá linda, tá diferente, né? Engraçado, né? Como muda, né? Fica Muda demais. Muito rápido, né? E as dobrinhas? As dobrinhas, que começa a aparecer um monte de dobrinha. Dobrinha aqui, dobrinha ela passou, acho que 4 dias na casa da sogra da minha filha, né? Minha filha estava lá com ela e tal, que eles moram aqui em Brasília também. E a minha filha foi lá passar uns 4 dias lá, né? E aí ontem eles chegaram aqui, né? Ontem à tarde e tal. E aí quando eu vi, rapaz, as coxas, ó, parece que dobrou. Falei, tava as coxonas. Dá uma vontade de morder, não dá? Rapaz, uma vez eu fiz isso aqui em casa, sem querer. Assim, ó, dá vontade de apertar, cheio de dobrinha. Sinta-se acolhido, porque eu compreendo. Uma vez aconteceu um negócio aqui em casa, vou contar, em rede nacional, rede mundial, né? Porque a rede 316 agora está pelo mundo. Pastor Welber, Samuel era pequenininho, Samuel, meu filho mais velho, era pequenininho. E eu lá dando banho nele e vendo as dobrinhas. De repente, pastor Welber, não sei o que deu em mim, algo aconteceu. Eu mordi o Samuel, mas mordi de verdade. Quando eu mordi, o Léo abriu a porta chegando em casa. Pastor, o menino Samuel começou a gritar. Léo chega correndo. O que aconteceu? Pensando que ele tinha caído e eu tinha mordido o bichinho. Jesus toma conta. A gente às vezes faz isso, né? Porque tem dias que a gente quer, parece que a gente quer engolir os filhos, né? Aí tem dia que a gente morde e não deveria. Aí a gente fica, nossa, né? Já aconteceu isso. Fui tentada na dobrinha. Gente, eu acho que o pastor Welber caiu. Não sei nem se eu devo começar. Vou começar no assunto logo? Então, eu já vou primeiro dando uma olhadinha aqui como é que tá no YouTube a nossa situação aqui. Nós temos 14 pessoas assistindo e exatamente nesse momento. E não tem... E os likes? Cadê os likes que eu não estou vendo aqui? Peraí. Deixa eu dar uma lidinha enquanto o pastor Welber chega. Adriana Santos, Deus abençoe, pastor Van. Deus abençoe a todos nós, querida. Lúcia Maria, agradecendo a Deus e já deixou o seu joinha. Bom dia, Van. Bom dia, pastor Welber. Amo esse programa. Um beijo, sua bonita. Isadora, bom dia, Van. Bom dia, pastor Welber. Sempre na 316 e hoje aqui no YouTube. Uhul, é nóis. High five. Bate aqui. Amo você e esse quadro, Mulher Virtuosa. Tenho aprendido muito. Deus abençoe a todos. Yara Pibi, de Capela, Sergipe. Cristiana, bom dia, Rede 316. 3 anos de amor no ar. Gratidão a Deus, pastor Welber. Mulher Virtuosa, modo on, Van Gomes. Deus abençoe sua saúde física, emocional e espiritual. Amo vocês, família missionária. Nós também te amamos, querida. Ó, pastor Welber apareceu e deu uma fugida. Eu vou aqui continuar, então, o assunto, tá? Luiz me autoriza aí, manda um joia para mim. Luiz, que eu vou por aqui. Vamos lá, então. Meninas, rapazes também que nos ouvem, quero honrar a presença dos homens aqui. Nós estamos com 19 pessoas assistindo ao vivo aqui no YouTube, mas só tem 6 joinhas. Não dá, gente. Vocês sabem que aqui tem uma regra. Número de pessoas igual ao número de joinhas. Não dá para ser menor. Não é, pastor Welber? Muito bem. São 10 horas e 14 minutinhos. Isto mesmo. Então, por favor, né? Corram lá e deem o seu... ainda chama like ainda, Van? Like, joinha.
Tá tudo. É o tal do joinha, que eu nunca mais vi o povo chamando de like, agora é joinha, né? Então, Joinha, dá um joinha. dá um joinha. Exatamente. Aquele polegarzinho que tem ali, então, estendido. Então, clica em cima desse negócio aí. É esse trem aí que chama de joinha, viu? Isso, porque aí o YouTube começa a compartilhar para outras pessoas que buscam sobre o mesmo assunto, gente. Isso. Entendeu? Então, ó, se você está assistindo, por favor, temos pessoas, o número de pessoas assistindo tem que ser o mesmo do joinha, tá bom? Então, vamos fazer uma campanha e vamos subir esse joinha aí e compartilha, inclusive com os grupos. Sabe aquele grupo da família que você só coloca mensagem de bom dia? Pois é, já botou, porque eu sei que você já botou. Inclusive, dá uma de crente, né? E bota o versículo. Muito bom botar um versículo. Mas bota também o programa da Rede 316 que está aqui no YouTube. Copia o link, você sabe como é que faz? Pega aí embaixo, onde está o joinha, seguindo um pouquinho mais para o lado, você vai encontrar compartilhar. Você vai clicar em compartilhar e vai aparecer várias formas de você compartilhar, inclusive copiando o link. Você copia o link e cola lá no grupo da família, aquele da sua cunhada desorganizada, é lá que você tem que botar. Seja sal e luz na vida dela e para de reclamar e ficar falando mal dela. Sabe, aquela tua sogra que é desorganizada? Pois é para ela que você vai mandar essa mensagem, dizendo, olha, o programa é cristão. E manda essa mensagem para ela, seja sal e luz na vida da sua sogra desorganizada, da sua irmã desorganizada, tá bom? Em nome de Jesus, Deus quer tratar e abençoar a vida dela. E hoje, inclusive, ensinando a como ter uma rotina doméstica eficiente, e isso não é exclusivo das mulheres, gostaria de frisar, e também como se tornar amiga dessa rotina, e não encontrar nela só motivo para a guerra, né? Para discórdia e para afastamento, ok? Então, pega o seu caderno, porque hoje não vai ser palestra, vai ser aula. E você tem que botar o joinha lá. O número de pessoas assistindo está subindo, mas o joinha ainda não subiu. Vamos esperar até bater a quantidade exata e a gente continuar com o nosso assunto. Beleza? Continuando aqui. Vamos lá, pastor Welber. Posso começar, então? Pode, claro, por favor. Então, vamos lá. Põe na tela todo mundo aqui. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui, pastor Welber. Tem o pessoal mandando um monte de mensagem aqui. Vamos combinar o seguinte. Você que está aqui no YouTube e tem alguma pergunta, você vai colocar a pergunta em caixa alta, sabe? Escrever com a letra grandona, para eu poder ver que é uma pergunta, porque às vezes é só um comentário. Se você estiver no chat, no aplicativo, aí você vai ter que mandar pelo WhatsApp, pode mandar, que o Luiz e o pastor Welber vão encaminhando para a gente aqui, e a gente vai respondendo no final do quadro as perguntas de hoje. Se não der para responder tudo, a gente responde na semana que vem, tá bom? Mas vamos lá, então. Nós começamos na semana passada, nós estivemos falando sobre a rotina, criar uma rotina doméstica. Era essa a temática que a gente tinha na semana passada. Como é que a gente faz para criar essa rotina, né? Como é que a gente faz para que essa estrutura de rotina doméstica funcione de maneira efetiva? Porque você tem aí a sua rotina, fazendo as coisas de acordo com a demanda, mas às vezes parece que a coisa não anda, né? Parece que a gente não sabe, tá sempre a mesma coisa, parece que tá tudo embolado, tudo preso, agarrado, um negócio que não funciona. Hoje eu vou revisar como você vai criar essa estrutura da rotina e junto vou te ajudar a se tornar amiga dessa rotina. Porque quando a gente vê prazer naquilo que a gente está fazendo, a gente repete. A gente quer fazer sempre. Agora, quando a gente vê como uma coisa penosa, desgastante, a gente não continua. E a gente se torna, inclusive, inimigo. A gente vai se afastando dessa rotina, ok? Então, primeiro aí, pega o seu caderno, porque vai ser aulão. Hoje eu vou falar bastante aqui sobre isso. Então, pega o seu caderno e vamos lá. Primeiro, nós vamos começar com como funciona a construção dessa rotina doméstica, tá? Como é que a gente faz para construir
essa rotina doméstica? Primeira coisa, eu preciso começar trazendo para você uma clareza que às vezes a gente não tem, e por não ter essa clareza, a gente não anda. É igual uma rota. Se você está vendo tudo nublado, hoje de manhã, quando eu acordei, abri a janela, que eu queria ver como é que estava o clima, e estava tudo nublado, sabe? Aquela cerração bem puxada. E eu falei, nossa, como é que deve estar lá embaixo? Será que está frio? Será que está chovendo? A neblina não permitia que eu visse como está a situação real lá embaixo, né? Aqui no meu prédio. E a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente não tem clareza, a gente não sabe nem para onde vai e nem como ir. Então, a primeira coisa que eu quero te ajudar aqui é que você tenha clareza de como está a sua situação. Como nós vamos falar sobre como criar uma rotina doméstica perfeita, eu vou ser sincera com você, essa palavrinha rotina é uma palavra que eu amo, por ser neurodivergente, é algo que é muito necessário para mim. A pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, ela, quando tem muita informação no ambiente dela, ela se desregula, ela fica irritada, ela não consegue focar porque tem muita coisa à volta, ela começa a ficar descompensada. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a pessoa autista, que é o meu caso. A pessoa autista, ela busca padronizar o seu comportamento, mas o seu comportamento é fruto do quê? Do seu pensamento e das suas emoções. Então, eu preciso ter um ambiente organizado para que eu fique estabilizada. Quando tira uma coisa do lugar, me incomoda profundamente. Por quê? Porque tira de mim aquele controle, estabilidade interna. Então, a visão benéfica dessa palavrinha chamada rotina. Aí você vai chegar para mim e falar assim, não, Van, é muito difícil para mim a rotina. Não estou entendendo, sabe? É algo que me bloqueia. Eu não gosto de nada engessado. Deixa eu te contar uma coisa aqui muito importante. Deixa eu te lembrar, né? Você é a imagem e semelhança de Deus. Confere? Confere. Deus é um Deus de ordem. Quando ele construiu o mundo, ele não construiu de maneira aleatória. Ele teve uma sequência lógica para essa construção. E você precisa entender que dentro de você existe, sim, esse desejo, esse impulso de colocar as coisas em ordem. Talvez você não veja com muita clareza o resultado da ordem na sua vida, mas você sente na pele o resultado da desordem. A desordem, assim, e te afeta fisicamente, mentalmente, nos seus relacionamentos, então, emocionalmente, a desordem acaba afetando. Então, primeiro passo, né? Eu quero trazer a clareza de quê? De por que é importante você ter uma casa, um ambiente organizado. Isso, se você quiser aplicar no seu ambiente de trabalho, também funciona. Por que é importante eu ter um ambiente organizado e por que é importante eu ter uma rotina dentro desse ambiente organizado? Ordem. Ordem. Dentro do seu corpo, ele funciona em busca de ordem. E quando não existe a ordem, ele se desregula. Se desregula em vários âmbitos. Vamos lá. Para você ter clareza dessa importância, tanto da organização quanto da padronização dos comportamentos, que a gente chama de rotina, eu quero que você perceba que o ambiente físico onde você está, e agora aqui eu vou usar a expressão doméstico, tá? Mas serve para qualquer ambiente. Inclusive, se o seu doméstico é um carro, vai que você é caminhoneiro, e o seu doméstico é a cabine do seu caminhão, você está entendendo? Então, eu vou falar doméstico, tá? É importante você saber que aquilo que acontece dentro do ambiente doméstico, domiciliar, não está neutro ao restante da sua vida. Aquilo que acontece dentro da sua casa afeta
todo um sistema dentro da sua vida. A sua casa não está neutra, mas ela contribui positivamente ou negativamente para os seus projetos. Calma, eu estou querendo dizer que a sua casa pode estar sendo bênção ou pode estar sendo maldição. Depende de como ela esteja. Vou te tentar ser um pouco mais clara. Suponha que você tem aí na sua frente, na sua mente, no seu coração, um projeto de organizar as suas finanças, ou um projeto de melhorar a sua saúde, emagrecer, enfim. Ou então um projeto de abrir um novo empreendimento, um negócio. A tua casa tem a ver com isso. Ela tem tudo a ver com isso. Vou agora explicar de maneira didática. Existem estudos que comprovam que quando a gente está num ambiente, isso é a neurociência, né? Quando a gente está num ambiente desorganizado, seja estando ou observando, internamente o nosso psicológico, o nosso emocional e o nosso cognitivo entram em colapso. Isso já a neurociência já comprovou. Ou seja, se o seu ambiente ele está caótico, o seu comportamento e as suas emoções vão refletir essa desordem. Em contrapartida, quando você tem um ambiente organizado, automaticamente suas emoções e o seu cognitivo, o seu comportamento começam a se organizar novamente. Onde isso entra no sistema de desordem, quimicamente, agora eu estou falando sobre ciência, sobre biologia, sobre ser humano, em nós um hormônio chamado cortisol. Sabe qual é esse hormônio cortisol? Ele é o hormônio do estresse. Agora, segura essa informação. Eu faço atendimentos aqui, terapêuticos com as mulheres, e a fala que eu digo é: a ordem traz paz. Por que eu digo isso? Quando você organiza o espaço, você diminui a produção do cortisol. Quando o espaço está caótico, você aumenta a liberação desse cortisol, ou seja, o cortisol ele é secretado, ele é exposto no seu organismo em uma quantidade extrema. Agora veja, as mulheres, elas têm uma quantidade ainda maior de liberação de cortisol diante da desordem. Ou seja, minha amiga, se você anda estressada demais, irritada demais, com pouca paciência, né, sem filtros, se você está desregulada emocionalmente, psicologicamente, né, está fadigada, seu corpo está cansado, reações de um excesso de liberação de cortisol. E esse excesso pode estar com problemas na sua vida, problemas no seu trabalho, problema nos seus relacionamentos, problema no seu ministério na igreja. Tudo consequência do quê? De uma desordem domiciliar. Olha que coisa. E quanto mais cortisol a gente tem liberado no nosso corpo, mais bagunçado fica o nosso ambiente. Você está vendo que é um ciclo que não tem fim? A gente precisa acabar com ele. Então, a primeira coisa que eu tenho para trazer é o seguinte: como é que a gente faz, então, Van, para começar a organizar, né, todo esse sistema que vai reduzir a produção do cortisol e vai me deixar mais disposta, mais bem-humorada, mais sociável? Primeira coisa, tem que eliminar a tralha. Não dá para organizar tralha. Isso daí tem que ser uma regra sine qua non para a vida, sabe? Você vai botar escrito em tarjas vermelhas, escreve com aquele pilô vermelho bem grossão. Não dá para organizar tralha. Agora, que tralha é essa? Tralha que eu estou dizendo não é só a tralha de objetos que você não usa, objetos para descarte, mas objetos que não fazem sentido para você. Tudo que não faz sentido. Não estou falando de coisas especificamente físicas.
Estou falando da tralha mental. Estou falando da tralha emocional. Estou falando dos objetos. Porque tudo isso mentalmente, fisicamente e estruturalmente. Então, primeira coisa, você precisa identificar o que não faz mais sentido para você. Por que eu tenho isso? Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu queria criar... meu filho estava criando uma identidade nele, né? E aí ele, em vez ele estava ainda na busca do que fazia sentido para ele, e ele falou: mamãe, eu quero usar bandanas para criar o meu estilo, o meu perfil. E aí comecei a comprar um monte de bandanas para ele. E agora, Samuca já não está mais na vibe das bandanas e do black. Agora ele quer fazer tranças, né? Aqueles trançados e tal do cabelo que os homens agora, muitos jovens, estão usando. E as bandanas perderam o sentido. Eu tô aqui com um monte de bandana. Esse monte de bandana é o quê? É o quê? Tralha. Veja no seu redor aquilo que não faz mais sentido para você. Por quê? Porque isso pode estar gerando tralha, acúmulo. E quanto mais tralha você tem, menos você vai conseguir desenvolver. Então, primeira coisa, física, que gera uma tralha mental e que, por consequência, vai gerar uma tralha emocional. A gente tem que ter essa consciência que quando todo objeto que não está mais dentro de um contexto que a gente utiliza, ele vai gerar esse excesso que vai gerar um bloqueio e um problema maior na vida da gente, ok? Todo objeto que você tem aí dentro da sua casa vai ocupar, então, 3 espaços. Presta atenção agora e anota. Você está lembrando que é aula. Você que está aqui no YouTube, estou vendo o chat aqui. Você está prestando atenção na aula? Se você está prestando atenção na aula, eu quero ver. Olha, nós temos um número considerado de alunos. Vou chamar você de aluna. Alunas lindas, bonitas aqui assistindo a aula. Escreve assim: aulão, para eu saber que você está assistindo a aula, que eu não estou aqui falando com o vento, apenas com a câmera, beleza? Você está aqui junto comigo, então escreve aulão para eu saber que você está na aula. Temos, então, dentro da nossa casa, o objeto. E cada objeto ocupa, presta atenção, não é um surto físico, tá? Não, que um corpo não ocupa, né, um espaço, presta atenção que não é a física, mas é algo que vai fazer muito sentido. Você tem um objeto, e esse objeto em você ocupa 3 espaços importantes. Primeiro espaço é o espaço físico. Isso aqui é uma caneta. Segundo espaço é um espaço mental, que é o espaço de observação. Eu identifiquei que isso é uma caneta, me lembrei para que serve, me lembrei que eu perdi, ou me lembrei que eu achei. Você entende que o objeto, ele, além de ocupar o espaço físico, ele começou a ocupar no espaço mental? Agora, qual é o terceiro espaço? E esse, para mim, é um dos mais preocupantes. É o espaço temporal. E tempo é um investimento que não tem estorno. Estou vendo as alunas aqui botando aulão, estamos juntas, então vamos seguir. Tempo é um investimento que não tem estorno. E sim, um objeto, por exemplo, ele ocupa espaço físico, espaço mental, eu observei, eu ouvi, então gerou algo no meu cérebro, algum entendimento, mas gera também um espaço temporal. O que é o espaço temporal? Eu vou investir tempo no cuidado, no uso desse objeto. E aí entra uma coisa muito importante, porque a gente precisa saber o que é prioritário. Às vezes a gente está investindo tempo cuidando de objetos que são tralha. Cuidando de organizar um espaço de tralha. E o nosso tempo é curto. A gente tem que entender o que é prioritário. Lembra quando Jesus se encontrou com Maria e Marta lá na casa delas? Que Marta estava na ocupação, limpando, arrumando e produzindo comida e servindo, ocupada, investindo tempo.
naquilo que, na percepção de Jesus, não era prioritário. Às vezes a gente está investindo tempo cuidando de coisas que não está atrelado ao princípio, ao valor, aquilo que nos olhos do nosso mestre é importante. Então, se lembre de que um objeto, ele ocupa 3 espaços na vida da gente. O espaço físico, o espaço mental, que vem da observação, e o espaço temporal. E você investe tempo olhando, você investe tempo observando, você investe tempo cuidando daquilo. Suponha que você tem aí, na sua vida, não, porque eu fui no médico e eu vim determinada, agora nosso projeto é na saúde, eu vou focar na minha saúde. Por quê? Porque eu quero emagrecer. Tá, poxa, quero mostrar para você que está tudo interligado. Olha para a sua casa. Ela está contribuindo para o seu projeto de emagrecimento? Ela hoje está coerente com esse projeto? Quando você abre a geladeira, os alimentos que estão lá dentro estão falando de acordo com a sua intenção de emagrecer? Quando você abre a sua despensa, o que está lá dentro está ajudando você no projeto de emagrecimento? Ou você está com um monte de guloseima lá, tudo engordante, está cheio de besteira a sua despensa? O seu guarda-roupa, por exemplo, o que guarda-roupa tem a ver com emagrecimento? Se você está com um guarda-roupa cheio de roupas que não cabem em você, você está guardando essas roupas não porque eu vou alcançar a meta de pegar aquela... Minha amiga, isso não vai estimular o seu emagrecimento. A gente que trabalha num processo terapêutico e em treinamentos, a gente sabe quais são os gatilhos. Posso te dizer uma coisa? Ter uma calça num tamanho menor no seu guarda-roupa não ajuda você a emagrecer. Quer ver o que ajuda você num projeto de emagrecimento dentro do seu guarda-roupa? Ter roupas de academia. Colocar uma roupa que está grande e está te incomodando. Ou uma roupa que está apertada e que você goste muito. Agora, você ter várias roupas de um tamanho menor só está ocupando espaço físico, espaço mental, porque você olha para aquela roupa e fica frustrada, e temporal, porque você vai ter que cuidar daquela roupa, senão ela vai estragar, a traça vai vir, vai comer, ela vai ficar suja com cheiro de poeira. Você está entendendo como as coisas ao seu redor, dentro da casa, podem interferir, por exemplo, no projeto de saúde? Vamos fazer uma outra análise. Digamos que você agora está num projeto focado em aumentar a sua renda e um projeto financeiro. Eu quero aumentar aqui o dinheiro na minha casa, né? Melhorar, ser mais próspero financeiramente. Vamos ver se o ambiente da sua casa, será que as coisas que estão na sua casa estão te levando, estão coerentes com esse projeto? Como é que está a organização das suas finanças? Vamos pelo básico. Você tem uma carteira? Gente que guarda dinheiro em qualquer lugar, né? Bota no bolso aí, vai tirando um monte de notas de dinheiro, porque não tem um local específico para encontrar o dinheiro, para organizar o dinheiro, e por isso você não sabe quanto que você tem na carteira, você não sabe quanto que você tem na mão. Por quê? Porque o dinheiro está espalhado em todos os cantos. As moedas estão soltas no fundo da bolsa, não está dentro do moedário. Você está entendendo como a organização afeta o seu projeto financeiro? Vamos pensar numa outra coisa. Como é que está, então, a sua carteira? Ela está organizada? Você sabe onde estão os seus cartões? Você sabe a validade, né, o prazo de pagamento deles? Qual o dia que o seu cartão vira? Qual o melhor dia de compra? Você está mensurando os gastos que você faz com o dinheiro que você recebeu e, então, você pagar todas as suas faturas nos vencimentos sem gastar? Você sabe aonde estão as contas que você tem para pagar?
porque ela chegou do correio, você botou em cima da mesa da cozinha, aí chegou uma criança, derramou o leite lá, aí você tirou porque molhou a conta. Você está entendendo como? Aí você não pagou o boleto porque você esqueceu onde tinha colocado, que você tirou da mesa, aí pagou com juros. Você está vendo que a organização do ambiente pode afetar seu projeto financeiro? Você está vendo que tudo isso pode gerar distrações? A bagunça vai gerar distrações que acabam afetando os seus projetos? Você está percebendo? Tá dando uma clareza aí? Você está entendendo o que a gente está querendo dizer? Então, esse começo que eu estou trazendo para você é só uma pincelada para dizer o ambiente físico da tua casa pode estar te ajudando ou pode estar atrapalhando os seus projetos. A sua casa não está neutra na sua vida, muito pelo contrário. Deus, quando ele convocou você, ele falou assim, como está escrito na Bíblia, para uma outra pessoa, um rei. Ele diz assim, olha, põe a tua casa em ordem. A gente não vai ficar aqui para sempre. Os nossos dias estão contados. E a gente precisa colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem. Você não está aqui a passeio. Você tem uma missão dada por Deus. E às vezes a gente está investindo tempo, fazendo um monte de coisa que não corresponde com o propósito de Deus na vida da gente. Quantas visitas você deixou de receber? Aquela irmã que estava precisando de um conselho, de um momento de oração, de tirar uma dúvida de um texto bíblico com você, e entendeu que você poderia ajudar. Quantas vezes essas irmãs passaram por você e perceber porque a sua casa está desorganizada? Ou porque você está que são tralha? Você está entendendo? Então tá, vamos lá. Seguindo aqui no script que eu trouxe para gente. A tua casa, ela funciona, então, como um estímulo 3D na sua vida. 24 horas. Por quê? Ela está afetando o seu físico, sua mente e as suas emoções. E dentro da sua casa estão ancoradas coisas que podem te estimular ou te desestimular. Vamos analisar aqui, olha, dentro da sua casa estão os seus pertences, estão as suas roupas, que são objetos que meio que representam a sua identidade. Detalhe, não dizem quem você é, mas mostram quem você é. E a gente precisa lembrar que esses objetos, eles têm que fazer sentido na vida da gente. Então, são os objetos da sua família, as lembranças, né? As memórias afetivas, os seus documentos, eles estão dentro da sua casa. Tudo que está dentro da sua casa tem que representar quem você é. Então, começa a olhar aí para a tua casa a partir desse início e olhe para ela com carinho. As coisas que estão aí precisam representar somente quem você é. Nada mais. Ah, eu sou generosa. Então tem que ter coisas que gerem em você essa identidade. As pessoas olhem para você e vejam você como uma pessoa generosa. Se você tem dinheiro perdido, dá para você ajudar com uma oferta, ajudar alguém a pagar uma conta que está passando dificuldade? Não dá, porque você tem escassez dentro da sua casa por conta de desordem. Então, tudo que tem dentro da sua casa tem que refletir a sua identidade, tem que representar quem você é. Então, comece a olhar para a sua casa como aqui tem que ter tudo que representa quem eu sou, quem você é. A imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, se você entende que dentro de você tem a essência que o próprio Deus compartilhou com você, ele transferiu para você, minha querida, você tem ordem dentro da sua casa, dentro de você, e você precisa representar isso. Agora, quando a gente fala numa rotina doméstica, a gente precisa lembrar que a organização, ela antecede a rotina. Por isso que na semana passada, eu fiz questão de passar para vocês os passos para a gente organizar o ambiente.
tá? E aí eu não vou voltar nele, não. Tá salvo aqui no YouTube, tá salvo nas plataformas de podcast, você pode ter acesso lá pelo site. Você precisa primeiro organizar a sua casa. E olha, organizar é diferente de limpar, que é de coisas diferentes. Organização é você identificar a função. Guardar é você colocar os objetos dentro dessa organização. E limpar é fazer a limpeza, tirar o que é sujo dentro dos objetos que estão dentro dessa organização. Então, são coisas diferentes. Primeira coisa que você precisa ter em mente aí no seu processo de reestruturação é: não dá para estruturar uma rotina num ambiente desorganizado. Então, primeiro eu tenho que organizar. Depois que organizei, e aí são vários passos, e o último, não se esquece, né, de criar um registro, e hoje a minha dica vai ser sobre esse registro, criar um registro dessa organização. Tem um passo lá que é a identificação, tem um passo lá que é o descarte, e ele é feito de maneira estratégica. Eu botei lá, lembra dos 5 pacotes que a gente tem que ter no momento do descarte, que o descarte não é a primeira coisa, e tá tudo lá na aula passada. Semana passada, é só você procurar lá e ver. Não sai para assistir agora. Pega agora a aula da rotina. Depois do ambiente, você vai, então, observando como a casa funciona. Não adianta eu ir na tua casa, e isso daí foi o que me fez começar a trabalhar de maneira terapêutica. Sim, entrar na área da psicologia, na área esqueci a palavra. Onde a gente começa a pensar nas emoções, na mentalidade, no comportamento das pessoas. Foi aí que eu comecei a trabalhar terapeuticamente dentro desse processo de organização. Não adianta eu ir na sua casa, tocar a campainha, aí eu vou, crio um cronograma de rotina doméstica para você e você faz. Só que você não sou eu. E aí você fica frustrado, por quê? Porque eu criei um planejamento de acordo com o que eu penso, mas você se comporta de maneira diferente. A organização, ela é pessoal. Cada casa é uma casa. E você precisa entender como funciona a sua casa. Mas talvez ela esteja numa desordem tão grande que você não consegue identificar o começo. Aí você precisa de um processo terapêutico para organizar a sua mente e então organizar o ambiente. Nossa, eu não consigo planejar uma rotina eficiente, porque talvez mentalmente, emocionalmente, você esteja desorganizado. Então, quando vem para o ambiente domiciliar, para o ambiente físico, você não consegue estruturar. E isso aí a gente ajusta terapeuticamente. Mas veja, primeira coisa, então, que eu vou passar para você é: olhe a sua rotina, tudo o que acontece dentro da sua casa. E quando eu faço isso, eu pego um papel enquanto eu estou no atendimento, por exemplo, e falo para as meninas assim: me diz o que acontece na sua casa. Vamos pensar hoje, você acordou. O que aconteceu? Eu dei café, eu preparei o café da manhã, eu dei banho nos meus filhos para ir para a escola, eu tirei a roupa do varal, eu começo a anotar as coisas que acontecem. Porque a rotina nada mais é do que acontecimentos. Mas o que pode estar brecando aí é que os acontecimentos estão desorganizados. Lembra que eu falei que no princípio, quando Deus criou o mundo, ele criou num sistema organizacional. Já pensou se Deus criasse a vaca antes da grama? Já pensou se Deus criar, ele ia viver aonde? Tudo bem que Deus ia fazer de maneira com que eles pudessem sobreviver, mas Deus queria que os peixes estivessem na água. Então, ele criou primeiro a água para depois colocar o peixe na água. É assim que tem que ser a nossa vida. Não adianta você querer uma casa extremamente organizada se você tirou da ordem as ações. As ações precisam acontecer numa determinada ordem. Então, anote tudo o que acontece na sua casa. Aí eu vou te passar como orientadora por onde você pode começar
o processo de organização da rotina. Eu não sei se eu cheguei a falar com você sobre por onde começar a organização. Então, já vou te dar aqui, vou abrir um parêntese da aula anterior, porque eu acho que eu não falei sobre isso, e eu quero que você anote. Você está com o lápis e o caderno aí na mão? Anota. Por onde, Ivan, eu começo a organizar a minha casa? Você vai começar por um cômodo específico. Falei sim, estou me lembrando aqui, falei isso na aula passada. Você vai escolher um cômodo e você vai trabalhar aquele cômodo. Depois eu vou para um outro cômodo e começo a trabalhar aquele cômodo. E na aula passada eu digo a estratégia. Não, porque aqui nesse cômodo aqui é o meu quarto, é o quarto da suíte do casal e tem brinquedo dos meus filhos que eles vieram brincar aqui. Lá na aula eu vou te dizer como é que você não vai o que você vai fazer para não fugir de um cômodo e ir para outro, e aí acabar embolando. Porque o que acontece com muitas bonitas, quando começam a organizar a casa, é que elas começam a organizar um cômodo, aí acha um negócio que não pertence àquele cômodo, vai para o outro. Aí ela vê um negócio que incomodou nela no outro. Aí começa a ajeitar aquilo ali, aí ela vai, pega e leva lá na lavanderia. Aí ela começa a se lembrar que já era, já acabou a organização, não vai concluir nada. Fica vários inícios e nenhum término. E na aula passada eu expliquei como você pode começar um cômodo e terminar aquele cômodo. Tem uma dica muito secreta lá, muito eficiente. Você dá uma olhada lá. Então, você vai organizar aquele cômodo. Organizei. Vi o funcionamento da casa. Vi como ela funciona. Agora eu vou estruturar a rotina. Para te ajudar a estruturar a rotina aí, eu vou te dizer, posso dizer assim que é algo geral, tá? Não vou dizer que é o padrão, mas é que a maioria tem em grande quantidade em casa. Observa aí na sua casa, quero ver se vocês estão comigo aqui na aula. Observa aí na sua casa o que é que tem em grande quantidade na sua casa. É por aí que você vai começar a organizar tanto a rotina quanto a manutenção. Tem muito, vamos pensar aqui, tem muita cama na sua casa? Não, só tem uma para cada um. Tem muitos livros na sua casa? Pode ter muitos livros, mas com certeza não tem mais do que aquele objeto secreto que vai fazer toda a diferença na estruturação da sua rotina. Você que está pensando aí, está assistindo a aula aqui, por favor, me diz aqui no chat e manda também aqui no WhatsApp. Qual é o objeto na sua casa? É um único objeto que ele tem em grande quantidade na sua casa. O que na sua casa tem em grande quantidade? É copos? Será que você tem mais copos do que esse objeto? Duvido. Será que são, deixa eu ver, pratos? Você pode ter muitos pratos, mas eu duvido que seja mais do que esse objeto aí secreto que tem em grande quantidade na sua casa. E ele é uma única palavra. Me diz aí qual é esse objeto que tem grande quantidade na sua casa, porque é nele que você vai começar a estruturar a rotina. Estou esperando aparecer aqui no chat. Manda no WhatsApp também, que no final do programa eu quero ouvir. Qual é esse objeto? Dou-lhe uma. Vamos ver, eu quero ver quem vai responder a resposta certa. Qual é o objeto que tem em maior quantidade na sua casa e na maioria das casas? Dou-lhe duas. Vamos lá, ninguém respondeu até agora. Eita! Dou-lhe três. Apareceu. Palmas para você, querida. A Glauciane respondeu e é exatamente isso. Roupas. É as roupas, a maior quantidade na geral, maioria das casas. E é nela que você vai precisar começar a rotina. E veja, quando eu falo de organizar a rotina das roupas,
não é para você se ver engessada, mas preciso que você crie um padrão que vai destoar daquilo que você sempre fez. Por quê? Porque tem roupa para tudo quanto é lado. A Vanessa botou aqui, é verdade. Claudete, dá uma olhada e veja se você tem mais potes do que roupa na sua casa. Duvido. A Sandra tem muitos livros. Sandra, mas eu duvido que você tenha mais livros do que roupas. Pode até acontecer que tenha, tá? Mas a grande maioria tem mais roupas do que outros objetos. E a primeira coisa que você vai estruturar é a rotina das roupas. Como? Não caia na besteira de colocar na sua rotina diária que você tem que lavar, passar e guardar a roupa todos os dias. Porque isso é uma rotina que não é inteligente. Você precisa criar uma rotina inteligente. E a rotina inteligente, ela cuida da roupa por fases. Eu lavo as roupas, depois eu passo as roupas e então guardo. Se todos os dias eu começar a lavar, passar e guardar, aí depois, no dia seguinte, lavo, passo e guardo. No outro dia, lavo, passo e guardo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer um montante total. E isso daí é meio que uma coisa que eu identifico na... Eu não posso ser ousada de dizer que é na 100% das minhas alunas, das meninas que eu atendo, mas a grande maioria delas. Vai aparecer uma tarefa que vai entrar na hora que você está lá passando a roupa, você vai parar de passar a roupa, aí você vai deixar aquela pilha lá e vai falar, daqui a pouco eu volto, porque eu tenho que fazer isso aqui que é emergencial. Aí você vai fazer a coisa emergencial, ficou tarde ou você ficou cansada, você vai olhar para aquela pilha de roupa e vai acontecer o quê? Pilha de roupa para passar em cima do sofá, pilha de roupa para passar em cima da tábua de passar na lavanderia, pilha de roupa para passar dobrada em cima da cama dos filhos. As pilhas de roupas para passar vão vindo e vão se acumulando. Agora, quando você cria uma rotina de lavanderia, essa pilha de roupa ela é eliminada numa única vez. Então, separe um dia para lavar as roupas. Um outro dia, então, para passar e guardar. Você entende que o processo de cuidado com a roupa ele fica menor diariamente? Você está entendendo? E esse é um processo eficiente e inteligente. Porque você não guarda roupa que não foi esticada, dobradinha direitinho. E você vai lavar a roupa e no momento oportuno você vai parar e vai fazer somente aquilo. Digamos que você gastasse 1 hora lavando, passando e guardando. Agora você vai guardar, você vai fazer só a tarefa do dia. Hoje é só lavar. Quanto tempo você investe colocando roupa para lavar? Eu faço isso aqui em 15 minutos. Recolho as roupas sujas de todos os cômodos e boto dentro da máquina de separado por cores. E já fiz a rotina de lavanderia do dia. Amanhã elas estão secas, eu dobro aquelas que não precisam ser passadas, eu já guardo elas dobradas. No outro dia, é um dia que eu vou separar só para passar. Entendeu? É assim que você vai estruturar uma rotina eficiente, por exemplo, com as suas roupas. Agora, vamos para uma outra rotina eficiente, é a de limpeza. Como é que você faz aí na sua casa? Você tem o dia da faxina? Pois é. Deixa eu te dizer, a Marta também tinha. E investiu o tempo que ela poderia estar aos pés de Jesus como Maria, ela estava investindo, sabe o quê? Porque era o dia da faxina na casa dela, era o dia do cuidado com a casa, era o dia do cuidado, do servir as pessoas que estavam em casa. Então, ela estava ocupada demais. E Deus tem mais prioridade em estar se relacionando com você, em que você seja testemunha do mover dele na sua vida, que você esteja cuidando, apacentando as ovelhas dele, do que você cuidando das coisas da sua casa. Não dizendo que não seja importante. Mas investir um dia para isso? Como é que você vai fazer? Você vai pegar a sua casa e vai dividir em 5 regiões. Por exemplo,
Você vai dividir a sua casa em quartos de dormir, banheiros, cozinha e lavanderia, ou cozinha e copa, e depois área de serviço e área aberta, e deixa eu ver um outro cômodo. Deixa eu ver aqui, olha. Banheiros. Durante uma semana, você vai focar em limpar minuciosamente somente aquele cômodo. Mas não é você limpar aquele cômodo de um jeitinho que passou por cima. É pegar o aspirador e tirar as poeiras, a traça, né? Levantar, tirar as cortinas, lavar as cortinas, pendurar as cortinas, limpar os interruptores, limpar o rodapé, ver as paredes que precisam ser higienizadas, limpadas, ou então rever aquela parte que soltou, um cômodo por período. Por exemplo, essa semana vai ser os banheiros. Eu vou dar uma revisada nos rejuntes, vou dar uma caprichada nos rejuntes, vou dar uma caprichada no box, e eu vou cuidar com minúcia, com dedicação, somente nos banheiros. Talvez hoje você vai colocar de molho um banheiro e não vai usar, as pessoas vão usar o outro banheiro, porque vai dar tempo dos produtos agirem. Você vai cuidar devagarzinho de cada produto, você vai ver o que está ali dentro do banheiro, o que está com validade vencida, o que precisa ser retirado ali, o que não pertence ali. Então, você vai focar naquela área. Acabando a semana, você vai focar em outra área. E isso são estratégias que os especialistas em organização aplicam e funciona. Agora, presta atenção. Então, você está querendo dizer que eu só vou lavar o banheiro uma vez no mês, não é isso? Claro que não, bonita. Eu estou falando de faxina. A higienização, ela é rotineira. E você vai aprender comigo mais para frente que você vai cuidar da casa, num geral, num tempo de aproximadamente 1 hora por dia. Você vai higienizar a casa, você vai tirar o pó, você vai dobrar as roupas que estão fora do lugar, colocar as coisas que estão fora do lugar, tudo isso diariamente, porém, no máximo em 1 hora. Deixa eu contar uma coisa para você que a neurociência já explicou e os comportamentos dentro da gestão domiciliar também certificam. É aquela teoria do 80-20. 80% das tarefas diárias, somente 20% são concluídas. Presta atenção. 80% de todas as ações que você tem intenção de fazer, somente 20% você consegue concluir. Então, para que você vai ficar planejando uma rotina com 80% se você pode planejar uma rotina de 20%? Se você começar a colocar ações de 20% no seu dia, é assertivo o processo de conclusão. Então, muitas vezes, a gente fica frustrado porque a gente faz as coisas e não termina. Por quê? Porque a gente começa a pensar no 80%. E, na verdade, a gente só consegue concluir 20%. Você entendeu como é que você vai planejar essa rotina? Agora eu quero terminar, porque o horário já avançou. Como é que eu faço, Van, para me tornar amiga desse planejamento que quebra todos os padrões que eu aprendi na vida? Que você aprendeu a cuidar da sua casa observando sua mãe, que aprendeu observando a mãe dela, que aprendeu observando a avó, a bisa, e foi vindo. Porém, cada casa é uma casa. Não copie aquilo que era feito antigamente. Estruture a sua rotina. Por isso que dentro do processo terapêutico, eu com as meninas, a gente senta, avalia a rotina da sua casa, organiza a sua mentalidade para você poder organizar a rotina e ser uma administradora eficiente da sua casa. Isso tudo é trabalhado aqui para vir aqui. Então, Van, como é que eu faço para cuidar dessa rotina de maneira agradável? Eu aceitar isso melhor, observando o que te mantém e o que te repele daquela ação. Se você começar a enxergar que trabalhar na casa é um castigo, é algo interminável, gente, se eu penso que é algo interminável, eu já me canso só de pensar que não vai acabar nunca.
Eu vou me sentir presa ali. E quando eu começo a observar que não, eu vou investir só 1 hora se eu fizer isso. Eu vou fazer só um tiquinho. Hoje só é 80-20, não é 80, é 20. 20 é pouquinho, 80 é muitão. Se eu começar a observar a bênção, os prazeres, como eu me sinto quando a casa está limpa. Gente, é um negócio inexplicável. Como eu fico quando a minha casa está organizada? Como eu fico quando eu chego na cozinha e a pia está clean, está zerada, limpinha, chega, parece pia de revista de decoração, de apartamentos, de arquitetura. A minha cozinha parece uma cozinha de revista de arquitetura. Como é que eu fico quando eu vejo que o meu varal não tem roupa nenhuma, porque está tudo lavadinho? Como é que eu fico quando as minhas roupas estão penduradas lá com aquele cheirinho de roupa limpa? Não é aquele cheiro que você abre a máquina de lavar, que você botou a roupa para lavar, ela lavou, ficou lá porque você esqueceu, porque você estava ocupado fazendo outras coisas, fica com aquele cheiro de roupa molhada que você esqueceu de estender. E aí você vai ter que lavar tudo de novo e não fica com cheiro bom. Não é verdade? A gente começa a ver que quando eu procrastino, quando eu faço numa sequência que não é eficiente, eu vou me prejudicar, eu vou me sentir mal. Mas se eu decidir colocar numa ordem eficiente, eu me sinto melhor e eu vou ter mais prazer. Encontre a bênção na organização. O que eu ganho quando as coisas estão organizadas? Para de olhar para o trabalho da casa como algo fadigante. Comece a enxergar o trabalho, que a bênção que Deus entregou ao homem quando colocou no jardim foi o trabalho. Enxergue o trabalho como uma bênção. Enxergue o lavar a louça como uma bênção. Enxergue o dobrar as roupas como uma bênção. Não pense no montante, pense no 80-20. Não vou fazer 80, hoje é só 20. E eu vou concluir os 20. E eu me sinto capaz, porque eu comecei e terminei. E terminei com excelência. Quando você tem um pouquinho para fazer, quando você decide fazer um pouquinho, você faz com excelência. Mas quando você quer fazer muito, o muito você muitas vezes não conclui, faz de qualquer jeito e fica frustrado. Primeiro porque não concluiu e porque você não foi excelente. E você pode ser produtivo. Lembra? Já falei sobre produtividade aqui. Mais, menos. Mais qualidade, mais quantidade, com menos tempo, ou seja, mais rápido, e com menos esforço, menos desgaste. Você pode ser assim, se você se tornar amigo da rotina. Encontre a bênção nessa rotina. O que acontece? Como eu me sinto? Qual é o prazer que eu tenho? E comece a se remunerar, vou usar essa expressão, te recompensar pelas conquistas. E você vai ver o quanto vai ser eficiente a sua rotina. Não estruture a rotina sem antes organizar a sua casa. Então, acabando o episódio aqui, num outro momento que você vai investir seu tempo em estudo, volta no episódio passado, pega os passos, todos os passos nessa ordem, não pule a ordem, e você vai se lembrar que o primeiro não é o descarte. Existe um primeiro. E então, observe os passos, faça nessa ordem, seja obediente, seja organizado. E então, estruture uma rotina eficiente e se torne amigo dessa rotina, porque ela te traz muitos benefícios. Deus que habita em você, o Espírito Santo de Deus que habita em você, é um Deus de ordem e de paz. Tá bom? É isso que eu tenho para você hoje. 11h10. Vou dar uma lidinha aqui enquanto o pastor Elber está voltando aqui com a tela dele. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A pessoa falando, olha, no chat, que o que tem mais quantidades. A Rosana disse que tem pote, a Claudete tem mais quantidade de pote. A Vanessa já disse roupas por todo lado. Aí a Claudete, verdade, esqueci, é roupas. Isso aí, Claudete. Bom dia, gosto de tudo organizado. Na minha casa somos eu e meu esposo. Tanto eu quanto ele somos organizados, graças a Deus. Querida, todos nós somos organizados. Porque o Deus que habita em nós é um Deus de ordem. Talvez a gente não esteja deixando tão latente, né, essa organização, porque a gente está
mergulhado no pecado que desvirtua, tenta eliminar a presença de Deus na vida da gente, mas nós podemos escolher deixar que o Espírito Santo de Deus domine a nossa vida e assim nós consigamos ser mais organizados. Obrigada, viu? Deixa eu dar uma lidinha mais aqui, ó. A Cícera escreveu aqui, sem dúvidas, roupas. Pois é, Cícera, isso aí. Maiara Ferreira, coloca aí na tela para a gente ler o comentário da Maiara. Bom dia! Toda vez que vejo o seu programa, eu fico encantado com essas ideias tão úteis. Louvado seja Deus. Sou de Calcaia, no Ceará, Igreja Batista Potira 2. Pastor Francisco Barros, um beijo, querida. Estamos juntas aqui compartilhando. Bota na tela o comentário da Luzete. Aqui, lavar a roupa de cama em um dia, outro dia dobra as toalhas de banho, outro dia roupa pessoal, outro dia... Olha, essa mulher aqui é a prova real de uma rotina eficiente. Parabéns, é assim que a gente tem que fazer. Funciona mesmo. Aqui a Flor botou, olha, que são as roupas, a Flora, né? Desculpa, a Flor não, a Flora. A Luzete botou, é verdade, banheiros são todos os dias para que conserve limpo. E essa limpeza diária eu vou ensinar nos próximos capítulos. Então, cola comigo, semana que vem ainda tem mais conteúdo aqui. Vamos lá. Valéria colocou que são as roupas. A Ivanete Souza coloca aí na tela. Comentário, fico super tranquilo quando ouço alguém chamar no portão e é visita, ao invés de andar, fico feliz, né? Não entendi muito bem esse andar. Ao invés de andar, fico feliz. Isso também é esmagador trazer uma casa organizada. Não entendi muito bem, mas eu entendi o que você quis dizer. Menina, é aquele negócio, né? A visita bate, você sai correndo para trocar de roupa. A gente vai falar um pouco mais sobre autocuidado. Calma que são próximos capítulos. Mas quando a gente tem a casa organizada, traz uma paz mesmo, né, Ivanete? Tem razão. Ivanete, a Rosana escreveu aqui, gratidão, deve ser pelas orientações. Estamos juntas, querida. Rede 316, 24 horas compartilhando o amor de Deus, inclusive com cuidado na sua casa. É Deus cuidando da gente, nos orientando. A Ivanete colocou mais um comentário aqui, ó. Sem contar que é bem mais fácil de conseguir fazer o necessário. É o 80-20, né, Ivanete? Exatamente. Nildete, verdade, as roupas. Beijão, Van, querida. Um beijo, sua linda. Bom dia, bonita. Que bom que você está por aqui. Queridos, cadê o pastor Welber? Bota na tela de novo aqui o pastor Welber, que eu quero saber se tem mensagem lá no WhatsApp. Aqui nós temos 40... ultrapassamos a quantidade de pessoas assistindo. Temos mais like do que pessoas assistindo. Então, vocês curtiram o aulão de hoje. Foi aulão, né? Mas tem dica. Cadê? Chama para mim aí, por favor, Luiz, o pastor Welber. Ele vai me dar uma ajuda aqui na leitura do WhatsApp e eu preciso compartilhar com você uma dica muito importante que eu citei na aula passada e vou frisar novamente aqui na aula de hoje. Antes do pastor Welber entrar, eu já vou entrar com a dica, que aí a gente economiza o tempo, porque tempo é um investimento que não tem estorno. Presta atenção. Na aula passada, eu falei sobre o planejamento. Lembra que a gente aprendeu com Neemias, né? Que a gente tem foco naquilo e a gente tem que eliminar as distrações. E quando a gente planeja, inclusive a organização da nossa casa, toda a rotina, a gente não se distrai com falácias, com palavrinhas que vão tentar nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida. E outra ideia também que a gente tem que ver em cima do planejamento é quando Jesus diz, olha, quem é que intenta construir uma torre e não senta primeiro para planejar? Se você não sentar primeiro para planejar o custo, o passo a passo, você pode passar vergonha por não concluir, olha lá, começou e não terminou, e começa a se tornar uma pessoa desacreditada. Então, a dica que eu tenho para você hoje é sobre o planejamento dessa organização que você está estruturando aí na sua casa. A minha dica é a seguinte, você vai conseguir um fichário
um fichário meu, é bem bonitinho, eu gosto dessa combinação de preto com ouro velho, sabe? Um rosé. E tudo aqui que eu tenho de planejamento, eu coloco nessa tonalidade. O que você vai construir dentro desse fichário? Você vai construir a estrutura da sua casa. Em cada parte do fichário, você vai colocar uma área de organização. Por exemplo, finanças. Você vai anotar nos finanças todas as datas de vencimento, ok? Onde pagar. Quem é a pessoa responsável? Muitas vezes você pode colocar, olha, tal boleto, débito em conta fulano de tal. Tal, e na lotérica, Beltrano que paga. E começa a delegar as funções. A gente vai falar mais para frente sobre delegar. Estou passando aqui o pastor Welber, as dicas já, para a gente já entrando no clima, tá bom? Próximo passo, você vai colocar também aqui, dentro desse fichário, que vai ser a central de controle da sua casa, por exemplo, prestadores de serviço que você gostou do serviço. Pode colocar aqui na sua central de gestão da sua casa, receitas que o pessoal curtiu. Você pode colocar aqui os cardápios, não deixar o cardápio exclusivamente na sua mente, na sua gaveta. Coloque publicamente. Por quê? Porque você não vai estar na sua casa todos os dias. Mas a sua casa precisa funcionar mesmo quando você não esteja. O que acontece na maioria das casas e na vida das bonitas que eu atendo, sabe o que é? Elas estão com o controle da casa nas mãos. Só elas sabem o que fazer, quando fazer, onde colocar. E quer ver uma coisa que desgasta a gente ao máximo? Responder pergunta de onde está. Responder o que eu faço. É tão mais aliviado para nós a convivência quando a gente não tem que dando o que tem que ser feito. Boas que faz as pessoas fazerem quando ele não está presente. Ele não faz pelas pessoas, ele faz através das pessoas. Então, para de querer ter o controle. Não, mas se eu não fizer, ninguém faz. Isso daí é mentira do inimigo na sua vida, querendo botar você ocupada demais. E tirando a bênção de desenvolver a habilidade em outras pessoas. Porque a mulher sábia, ela ensina com amor. E, às vezes, a gente está segurando o conhecimento das coisas por um problema terapêutico, que a gente trata muito nos sets terapêuticos, que é a necessidade de aceitação. Não, porque se eu ensinar ele a fazer, ele não vai precisar mais de mim. Você está entendendo como isso está no subconsciente da gente? A gente precisa prestar com bastante atenção nisso. E isso daqui, olha, é uma forma de você abrir mão do controle e entregar o controle para qualquer pessoa que esteja na casa. Não vão precisar ligar para você para saber o nome do chaveiro que veio aqui da outra vez. Não vão precisar ligar para você para saber qual é o almoço de hoje. Por quê? Porque o cardápio está aqui. E você está em casa, você está na faculdade, você está trabalhando, eles sabem o que fazer. Você é a gestora, não é a fazedora de todas as coisas. E na casa, todos têm participação. Mas, olha, esse processo de ajuste, como eu mesmo já falei, é um processo. Não pule as etapas. Primeira coisa, organize. Segundo, estruture as rotinas. E a gente vai vir falando depois sobre o delegar, que é um passo muito importante, que gera bênção para todo mundo. Ok? Pegaram a dica de hoje? Então, fazer o controle da sua casa de maneira que as pessoas tenham acesso. Não é para ficar guardado. Eles têm que saber onde está e quando precisam, está tudo anotado aqui. Beleza? Essa é a minha dica de hoje para vocês. Bora lá, pastor Welber. Teve interação aí no WhatsApp? Porque eu tenho um monte de coisa para ler aqui no YouTube. Muito bem. Agora são 11 horas e 20 minutinhos. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu tentar atualizar o meu WhatsApp, porque ele deu aqui deu um tiltzinho. Minha internet, de repente, começou a ficar instável. E ela está indo e voltando e indo, né? E, enfim.
Esse mês é um mês de ventanias, né? E não sei se tem alguma coisa a ver, mas... Desestrutura, né? Eu acho que tem. Aqui também, em Vila Velha, quando chove, a internet não ajuda. Infelizmente, a gente depende dela. Muito bem. Bom, aqui no WhatsApp, o meu amigo Timóteo está por aqui, está lá em Itaituba, lá no Pará. A Cirlândia está lá em Camaçari também. Ela falou, Deus continue abençoando toda a equipe. A Nil Chumil aqui, deixa eu ver aqui, a Cristiana está dizendo o seguinte, acho que a Cristiana mandou um áudio aqui pra gente, é isso, Cristiana? Deixa eu ver se é isso mesmo, porque, como eu falei, tá oscilando a minha internet, então deixa eu ver aqui se é. Deixa eu só liberar aqui o áudio da Cristiana, que está plugada com a gente lá em Recife. Glória a Deus, pastor. Ela começou a ir para a igreja. Eu estou muito feliz e eu apresentei a minha irmã. Glória a Deus, porque Jesus está no controle de tudo. Há quantos anos, pastor, eu não orava pela minha irmã e vi a conversão dela. E eu estou muito feliz e presenteei ela essa semana. Louvado seja Deus, amo vocês, 316. Irmão Luiz também, cadê tua voz? A Cristiana está lá em Recife, está lá em Dois Unidos, ela está falando da caneca que ela deu para a irmã dela aqui e tal. E a irmã dela, acho que agora está começando a ir para a igreja e tal, que bacana. A Rosângela também está dizendo assim, ó, bom dia, já dei o meu joinha lá no YouTube. Van, a samambaia continua verdejante? Passando também para pedir que oremos pelo missionário Maílson e família. No último sábado, seu filho foi para a glória. Meu Deus. Eu tive essa informação. A gente lá no staff estava conversando sobre isso, né? O filho dele tinha identificado um câncer, né? E nós estávamos orando por ele. E realmente, nós precisamos confiar que Deus tem o tempo certo da gente nascer e tem o tempo certo da gente partir, né? Sim. E nada foge ao controle do Senhor. E Ele é bom. Amém. Amém. Que o Espírito de Deus esteja consolando, né, toda a família lá, do nosso querido Maílson. Deixa eu ver quem mais passou por aqui, Ivan. Tem um vídeo aqui, Ivan, mas está dando erro no download. Que pena. Que pena. É uma figura bem conhecida aqui da gente, né? É o nosso querido pastor Ramon, mas não está carregando, infelizmente, aqui o vídeo dele que ele mandou. Eu fiquei curioso para saber o que tinha aqui. A Irene também passou por aqui. A Irene está dizendo olá, é a primeira vez da Irene aqui com a gente. Ô Irene, depois você manda a cidade de onde você está falando, querida, a cidade, o estado, o país, o continente, a galáxia, essas coisas aí. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Lourdes Silva também está na área, ela está dizendo assim, ó, bom dia, bom dia. Meu nome é Lourdes, eu sou da Igreja Batista Betânia, em Senhora do Bonfim, lá na Bahia. Amo ouvir nossa virtuosa Van. Essa irmã nos bota para cima, só com o bom dia dela. Um abraço para todos vocês, na presença do Senhor. Estou aqui na escuta da nossa rádio abençoada. Ficou muda o microfone da Van por um tempinho, agora voltou. Acho que era a minha internet, acabou atrapalhando aqui também em algumas transmissões. A Lourdes Martins está aqui, mandou outro recadinho também. Deixa eu ver. Bom dia, aqui é a irmã Lourdinha, da PIB de Picos, Piauí. Eu tenho um sério problema, porque eu não gosto de descartar livros. Eu tenho bastante livros e não estou sabendo onde acomodá-los. Se compro uma biblioteca, uma estante, alguma coisa assim, onde coloco. Sinceramente, estou desocupando aqui um quarto, né? Quero melhorar, né? Mas não sei onde colocar meus livros. Tem uns que jamais jogarei fora. Coleções, pesquisa, livros bíblicos, né? De autores bíblicos. Coleções, e eu não quero jogar fora, eu não sei onde acumulá-los. Obrigada pela dica, irmã. Vã. Beijo, amo você. Legal. Aí, olá! Posso responder? Olha, de livros, amiga, estamos juntas nessa. Porque tem livros que eu não consigo me desapegar mesmo. Mas, assim, primeira coisa que a gente precisa reestruturar aí é não sei onde acumulá-los, não pode acumulá-los. Vamos organizá-los, né? Então, para poder organizar livros, tem que prestar bastante atenção, porque
eles são atrativos para aquele bichinho chamado traça. E se a traça pegar aí, a gente vai perder ele de verdade. Então, procure um local onde você consiga manter higienizado, que tenha ventilação, né? Não coloque eles apoiados na parede, encostados na parede, porque vai reter umidade, tem que deixar um espaço, né, entre o livro e a parede. Digamos que você pega uma prateleira e colocou na prateleira, você tem que dar um espaço de até uns 2, 3 dedos para que consiga ter uma circulação. Livros também a gente não pode colocar empilhados, tá bom? Porque pode desfazer a brochura dele, né? Como é que fala? A cola, né? Da forma que ele foi costurado, foi feito. Então, o ideal é colocar os livros em pé, como a gente compra na livraria, né? Colocá-los em pé. Agora, aonde? Num local que você possa acessar com frequência. Eu já tive meus livros guardados num quarto que eu entrava pouquíssimo lá. E depois eu perdi muitos dos livros por umidade e por traço, porque eu não os via. Agora, minha irmã, com relação a desapegar dos livros, isso daí é algo que a gente precisa tratar emocionalmente. Porque o livro tem uma função. Qual é a função dele? Passar conhecimento. Eu não conheço os seus livros e também não conheço o seu gosto, mas eu tenho certeza que você pode ter um grande montante de livros aí que não fazem sentido para você mais hoje, mas que você já leu um dia, fez sentido para você em algum momento da sua vida. Então, presta atenção no porquê desse livro e identifique em você, como imagem e semelhança de Cristo, como servos de Cristo, que você pode fazer para que esse livro seja abençoador para outra pessoa. Sabe aquele livro que você leu quando era mensageira do rei? Digamos, você pode passar esse livro para uma mensageira do rei. Ah, mas eu gostava dele quando era mensageira do rei. Mas você não é mais mensageira do rei. Agora você tem um outro livro que vai fazer sentido para você. Então, uma das maneiras de desapegar é encontre bênção naquilo que você faz. Se eu der esse livro para alguém, eu vou ser abençoada em quê? Você vai ter espaço para colocar um livro que faz sentido para você hoje. Você pode estar abençoando uma jovem ou um jovem, uma outra pessoa que está passando por essa situação que você experimentou quando comprou esse livro, e você pode estar sendo sal e luz na vida dele. Então, encontre a bênção naquilo que você está fazendo, que vai te deixar mais estimulada a fazer, inclusive no desapego. Agora, aqueles livros de estimação, né? Tem aqueles livros que a gente tem um apego maior. Não é necessário a gente descartá-los. Você pode, mas ponha o filtro da necessidade. Faz sentido para mim hoje ter esse livro? Se é um livro de pesquisa, ele tem funcionalidade. Agora, se ele for um livro que não tem utilidade hoje, vai doer o que eu vou dizer, mas ele é tralha. Tralha não necessariamente é lixo. Tralha é aquilo que não faz sentido para você hoje, tá bom? Então, acho que essa dica aí vai ajudar você a diminuir e organizar. Tá desligado o microfone. Agora sim. Ô, Van, eu estava falando o seguinte, são 11 horas e 29 minutos. Eu ia dizer para você o seguinte, eu tenho um amigo que é um professor de... Ele é um psicólogo, né, mas ele atua em tantas áreas, ele é um professor, ele parece o Sr. Miyagi, sabe? O senhor lembra do Sr. Miyagi? Ele é um pequenininho, assim, uma mistura de Sr. Miyagi com Rui Barbosa, sabe? Usou ele desse jeito mesmo. E é o Dr. Cícero, e é um cara, assim, de uma sapiência e inteligência, assim, né? Inigualável. É uma pessoa que eu muito admiro. E, cara, ele tem uma biblioteca na casa dele, assim... a organização, ele tem ali, né? Ele tem num programa antigo de... Como se fosse uma... ele tem uma tabela, vamos dizer assim, né? Ele tem uma tabelinha lá e tal, toda organizada, né? Exatamente com os títulos de cada livro, a ala onde está, né? E o lugar, sabe? Então, toda vez que ele vai procurar um livro, ele entra naquela tabelinha, digita ali, procura, aí abre e ele vai lá, já sabe onde é que está certinho e tal. Então,
empresta todos os livros, e muitos livros, né? Ele empresta para a galera e tal, mas ele empresta também com essa observação, ele vai lá, faz todo o esqueminha dele. Rapaz, é um negócio assim, parece uma biblioteca, sabe? Deve ter feito um curso de bibliotecário, né? Que é uma estrutura muito padronizada. Não sei se ele fez esse curso, mas esse negócio dele é tão antigo, esse esqueminha que ele fez, sabe? É tão antigo que, assim, todo mundo que vai lá fica de cara. E, assim, muito... Mas olha que interessante que você disse, é tão antigo. Aí a gente ouve uma ideia dessa e quer fazer assim. Não vai fazer, sabe? É um processo, é antigo. Ele começou, às vezes, com essa estrutura com 10 livros. Depois aumentou para 15. Foi crescendo, né? Para chegar nesse... E aí, por tanto repetir esse processo de organização, ficou leve e padronizado para ele e de admiração dos outros, né? É assim que a gente tem que enxergar as coisas. Top demais. Deixa eu ver quem mais passou por aqui. A Ionete Castro também está aqui, Ivan. Ela mandou um áudio, vamos ouvir o que ela disse. Bom dia, pastor Eva, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estou aqui ligadinha na 316, ouvindo a Van, como sempre, mexe comigo. Eu tenho... as pessoas falam que eu tenho a mente divergente, porque eu sou desse tipo aí. Eu começo a arrumar no canto, aí vou para outro, aí já começo no outro, aí já vou, quando eu vejo, tá tudo começado e eu não terminei nada. Sobre as bandanas mexeu comigo, porque eu tenho coleção de tiara. Já doei vários, mas ainda tem, mas agora eu vou doar o restante. Muito bom esses conselhos da Van. Sabe, cai todinho na minha carapuça, como falam, né? Então, tá sendo essa palestra de hoje, esse estudo de hoje, eu tô aqui ligadinha. E sou a Ionete da Primeira Igreja Batista de Aparecida de Goiânia, pastor Lucena, e sempre estou ligada na 316, essa bênção. Um abraço, tá aqui, pastor e todos aí da rádio, inclusive a Van. Tá aqui pertinho da gente. Você sabe o que é tiara, Van? Sim, eu tenho uma até aqui que eu estou fazendo, que eu vou para o encontro de casais esse final de semana, e eu vou precisar usar uma decoração. Meu Deus, essa aí é diferenciada mesmo. Essa é só para eu usar no encontro de casais. Olha aí, que legal. Muito bom. Sim, aqui eu tenho algumas. E ela tem uma coleção. Ela mandou um outro áudio aqui, Van. Deixa eu ver o que Eita, ela disse. Van, querida, você tá mexendo muito comigo hoje, viu? Sobre passar roupa, eu tenho vezes que eu passo 3 dias com a tábua de passar no meio da sala, com roupa. Aí, ó. Passo e para. Tô falando, Não, eu vou falar o programa todo. Roupa já doei, que eu já falei que tinha bastante, já doei. Agora, livros, tem bastante, meu marido não deixa eu fazer nada com os livros dele, aí tem muitos livros aqui na minha casa. Então, hoje eu acho que o programa está sendo só para mim. Misericórdia. Muito bom. Obrigado, Ionete. Deus abençoe, querida. A Nilzânia, a nossa exclusiva, saio da exclusiva Ionete e vou para Nilzânia. Eita, ela está dizendo aqui, deixa eu ver o que ela está dizendo. Bom dia, paz do Senhor. Amém. A todos vocês da rádio. Maravilhosa essa rádio. Gente, a cada dia que eu ouço, eu cresço mais um pouquinho, subo mais um degrau. Minha vida estava precisando disso, viu, minha irmã? Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Que Deus seja com vocês a cada dia. É só bênção nas nossas vidas quando ouvimos essa rádio, né? Esperamos em Cristo que chegue a muita gente. Muito bem, valeu, Nilzânia. Deus abençoe, querida. Seja muito bem-vinda mais uma vez. A Ivanete também está aqui, né, Ivanete? Ela falou que ela é a Ivanete Souza. Deixa eu ver o que ela diz. Quero ressaltar aqui que eu amo os programas da segunda-feira, como todos os outros programas, mas eu ouço muito o programa da Van, porque ela traz muita coisa, assim, muita palavra, né, de boa, assim, para nós, dona de casa, né, e serva do Senhor, porque a gente, tendo mais instrução, assim, de pessoas como ela, é bem mais fácil a gente poder conduzir o nosso lar, a nossa família, né? Sim. Ela tirou um print do chat lá, Van, também, né? Acho que ela mandou uma participação lá no chat, ela está dizendo assim, eu fico super tranquila quando ouço alguém chamar no portão e é visita. Ao invés de pavor, fico feliz. Isso também é satisfatório trazer uma casa organizada. Ela botou aqui, eu sei como é bem mais fácil de conseguir fazer o necessário. Muito bem, essa é a nossa querida Ivanete. Tá lá, tá plugada com a gente.
Marcos Freitas também está aqui. Deixa eu ver o que é que o Marcos está falando. E é da Igreja Batista Nova Vida, lá em Humberto de Campos, lá dos Lençóis Maranhenses. Conhece os Lençóis Maranhenses? Van, já ouviu falar? Não? Ainda não. Pois é, os Lençóis Maranhenses você... Que é lindo. Você está aqui, tem uma duna aqui, de repente você dá uma volta, quando você volta, cadê a duna? Ela já mudou de lugar, é um trem muito doido. Ai. Aí já falou assim, ó, eu tenho muitos livros. Eu tenho muitos livros, e a minha esposa são plantas. Ele tem livro e a esposa... Perigo isso junto, hein? Ele está dizendo, bom dia, é muito lindo, exatamente assim, é o que ele está dizendo. Muito bem, o Marcos Freitas está lá em Humberto de Campos, lá nos Lençóis Maranhenses, Lençóis Maranhenses, fica ali uma extensão de São Luís, eu nunca entendo como é que Marcos, deixa eu só te dar uma dica aqui para o Marcos, pastor Welber. Cuidado para não colocar as plantas no mesmo ambiente que os livros, hein? Se for apartamento, cuidado. Tenha muita ponderação. Geralmente, quando a gente coloca em escritório, que tem muito papel, a gente tende a colocar plantas que retenham umidade, tipo suculentas, jiboia, esse tipo de planta, peperônia. Por quê? Porque são plantas que têm pouca rega. Aquelas plantas que demandam mais rega, ou seja, você tem que regar mais vezes, fica com mais gotículas de umidade no ar, que vão acabar estragando seus livros. Tá bom? Fica aí uma dica importante. Atenção aí com as plantas que estão... Você não pode deixar perto dos livros, não, hein? Por favor. Muito bem. São 11 horas e 37 minutos em Brasília, 11 e 37. Também passou por aqui, foi o meu amigo arquiteto Ramos, mandando um bom dia aqui com muitos Os, muitos M's e muitos As. Aí ele está dizendo, bom dia, povo de Deus, que vai morar no céu. Bom dia, Van, minha vizinha. Planejamento é tudo. E arquiteto planeja e estuda os movimentos dos que utilizam uma residência ou um lugar onde as pessoas vivem e convivem. Você é top. Receba aí um ósculo santo do arquiteto do Senhor. Muito legal, exatamente. Olha, eles conseguem mensurar o fluxo, né? A movimentação, a abertura das portas, se é porta de correr, se é porta de abrir, por exemplo, no móvel, como é que vai ficar o funcionamento desse ambiente. Exatamente. Palmas aí para os arquitetos. Realmente, eles têm grande participação na organização da nossa casa. Maravilha. A Amélia, da cidade de São João da Lagoa, Minas Gerais, ela falou assim, infelizmente aqui não temos o trabalho batista, oremos pela abertura de um trabalho aqui para começar em mim. Esse programa é uma bênção, às vezes eu fico sem tempo de mandar um WhatsApp, mas sempre estou ligadinha aqui. A Amélia Lemos, ela falou assim, tem mais umas perguntas para a Van, e mandou aqui por escrito, ou melhor, em áudio. Van, uma perguntinha para você. Eu hoje já estou aposentada, eu e meu esposo, vivemos nós dois em casa, as filhas já saíram, uma casada, outra foi estudar, de vez em quando vem os netos, né? Eu gostaria de saber, quando eu era, né, estava nativa, dona de casa com filhos pequenos, eu sabia organizar minha casa, tudo funcionava bem, e hoje eu não tenho tempo para fazer nada. Eu sou costureira, eu sou artesã de bonecas, mas todo dia eu não consigo entrar no meu ateliê para trabalhar, já que eu trabalho em casa, tenho um ateliê em casa, né? E eu gostaria de investir, empreender no meu ateliê, mas as tarefas de casa eu não consigo realizar. Eu não sei o que está acontecendo. Outra coisa também, eu tenho muita roupa em casa, porque eu já tive bazar, e fico com dificuldade em abrir mão dessas roupas, sempre achando que eu vou mexer com bazar de novo. Qual que é a sua dica para mim, Van? Me ajude, me socorra. Que Deus te abençoe. O programa é maravilhoso. Essa rádio é uma bênção em nossas vidas. A paz do Senhor, meus irmãos. Eita! Nossa! Senti na pele essa emoção, pastor Welber. Vamos combinar o seguinte, pastor, manda para mim esse áudio, e por conta do horário, a gente tem uma programação, né, temos prazo, e eu não quero entrar no ranking com o pastor Ramon, de que é aquela que fura o horário dos programas, mas essa pergunta que essa irmã me mandou aqui é muito importante. E aí faz o seguinte, pastor Welber, por favor, envia para mim no privado aqui, minha irmã me procura também no direct no Instagram, @virtuosas.modoon, tá bom? Que eu vou te dar as dicas para você já começar agora, que eu imagino que você está querendo para ontem, né?
Tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro e também tem que cuidar da casa. Mas semana que vem eu vou trazer a resposta para a gente botar público aqui. Pode ser, pastor Welber? Vamos combinar assim? Pode ser, sim, com certeza. Eu vou pedir pro acho que dá para eu mandar. Não, vou pedir pro Lui. Lui, manda para a Van aí esse áudio da minha amiga Amélia Lemos, tá? Isso, manda o contato dela junto, tá bom, Luiz? Por favor. Então, pastor Welber, você dá licença para eu dar uma olhadinha aqui no chat, que tem muita gente aqui interagindo com a gente aqui no chat? Sim, pode ser. Vamos lá? Deixa eu dar uma lidinha. Eu li aqui até, você deu uma lidinha no da Nildete, da Ivanete, né? Falando quando tem a casa organizada. Aí a Sandra, Van, tenho mais roupas em casa sim, mas no momento estou na saga da organização dos livros. Vi que tenho tantos e não tenho onde arrumá-los. Obrigada, Van. Depois eu vou fazer um episódio sobre os livros. Vamos fazer sim. Ana Marlene Mendes. Van, amei o aulão de hoje. Um beijo para você. Um beijo, bonita. Sou de Paciência, Rio de Janeiro, membro da Igreja Batista 7 de Abril. Carioca Humilde. Van é minha vizinha. Sou? Cadê você? Não sei de onde você é. Ramos de Souza. Van é minha vizinha. Gente, eu estou sendo vizinho de um monte de gente. É o arquiteto. Ah, sim, que legal. Legal. Mora aí, ele mora em, não sei se é em... o Ramos, manda a cidade que você mora aí, meu irmão. Não sei se é Cariacica que ele mora, ou mas ele é daí do Espírito Santo. Ah, que legal, que legal. Ele é carioca também e mora aí no Espírito Santo. Estou vendo aqui. Maria Lúcia, parabéns pela aula, que Deus abençoe, amém. Cleane Lima, as ideias das roupas eu já faço, mas a casa ainda tenho dificuldade de colocar em prática. Mas vou tentar ajustar com suas dicas. Tenta, né? Faz diferente, porque o resultado pode ser diferente. Agora, não adianta nada a gente querer fazer mudança, né? Isso é um jargão que já está rolando por aí. A gente querer uma vida diferente fazendo as mesmas coisas. Talvez a gente está imitando o padrão de alguém que não tem a vida da gente. Eu falei já uma vez aqui sobre meus filhos acordarem e estudarem de manhã. E eu falei, não, vou botar os meninos para estudar de manhã, porque todo mundo está botando os filhos para estudar de manhã, que é melhor. Mas a minha rotina faz com que meus filhos durmam muito tarde. Então, eles acordam com dificuldade. Minha casa é minha casa, sua casa é sua casa, cada um tem a sua. Então, às vezes, a gente não está conseguindo estruturar a gestão da nossa casa porque a gente está pegando o padrão da mãe, da avó, da bisa, que, na verdade, tinha a vida dela, e você tem uma outra vida, né? Outra situação. Deixa eu ver aqui. Suzana, não sei onde eu pulei. Cristiana, amém, louvado seja Deus. Suzana de Paula, bom dia, graça e paz. Ótimas dicas, Van. Deus abençoe esse momento maravilhoso. Amo seu programa. Dicas maravilhosas. Maria Carmelita, bom dia, Van. Gosto muito das dicas. Amélia Lemos, amo essa rádio e esse programa é uma bênção para todos nós. Amém. Alzira, por favor, se possível, repetir como arrumar os livros, como organizar, não assistir sobre os livros. Na verdade, não foi sobre os livros. Foi entrando aqui, as pessoas foram vendo que tem tantos livros quanto às vezes tem roupa, mas ainda tem bastante roupa. Vamos fazer o seguinte? Eu vou anotar aqui, e na próxima linha editorial, porque a gente já está numa sequência, a gente tem uma ordem, um processo. Quando acabar essa linha editorial, eu vou entrar ponto por ponto. Roupas, objetos de apego emocional, objetos de escritório, roupa, cama, mesa e banho, livros, a gente vai organizando um por um. Vamos combinar assim? Depois que acabar essa linha editorial, vou deixar anotadinho aqui, tá bom? Mas, olha aqui, aquela moça que pediu, eu esqueci o nome dela. Já recebi seu áudio aqui, vou te dar uma resposta, tá? Para te ajudar. Maravilha. Então, 11 horas e 44 minutos. 11 e 44, Van. Você está, assim, hoje está harmonizada. Hoje você... Então, tá. Ô, Van, então, semana que vem, já está combinado, né? O que você vai estar falando na semana que vem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Luiz, qual é o script da semana que vem? Nem eu sei, pastor. Ai, Jesus amado. Semana que vem, deixa eu abrir aqui rapidamente. O Luiz já vai me dar, porque ele é um cara bem mais esperto que eu. Não sei, pastor. Mas, enfim, vai ser ainda continuando sobre esse... ele tá digitando aqui para mim. Já sei até que ele tá digitando, ó. Luiz é muito esperto, ó. 3 segredos...
3 segredos para mudar de hábitos. Pronto. Bate muito com o que a gente já está fazendo aqui. A gente pega o padrão dos outros e a gente fica com o hábito de fazer dos outros. Mas, às vezes, para a nossa vida, não é legal. É aquela questão, por exemplo, de acordar, de dormir. Então, vou te dar 3 segredos para você começar a mudar os hábitos que precisam ser mudados. E você ter uma vida bem mais regrada e positiva, né? Ser eficiente aí na sua gestão e no seu cuidado. Autocuidado, cuidado com a casa. Beleza? Espero vocês semana que vem. Vou ser bem pontual semana que vem, porque hoje o assunto rendeu. Muito. E foi muito legal a participação de todo mundo. Muito obrigado, pessoal que está aqui no YouTube. Muito obrigada pela participação de todos. O like foi muito importante para a gente. Compartilha. 53 likes só ao vivo aqui. Olha, topzera. Um beijo para todos. Que Deus abençoe. Maravilha. São 11 horas e 46 minutos. Bom, Van, obrigado, querida. Deus abençoe e até semana que vem, até segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 10 da manhã, mais um Virtuosas Modo On. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.